Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Item 65, recorrente, Companhia Agrícola Zilo, Lorenzetti, interessado em fazenda. Antes de eu pregoar, eu vou fazer aqui a identificação. Estamos retornando aqui na sessão do dia 15/10/2020, sessão das 9 horas da manhã, 11h36, estamos retornando no intervalo. E vamos retornar pelo item 65. Recorrente, Companhia Agrícola Zilo, interessado em fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 66 já foi votado. Item 67, Dr. Valcir, Atlântica Hotels, interessado em fazenda. Com a palavra o relator. Trata-se de um processo, trata-se de um recurso especial interposto pelo contribuinte em 2019, frente ao acórdão, face ao acórdão 3401.006.749, proferido pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara, terceira sessão. A ementa ficou assim: nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação de direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência e certeza de liquidez do crédito pleiteado. A mera retificação do DCTF não é suficiente. A admissibilidade, ela se deu, por isso que eu fiz a questão de ler a ementa, ela se deu sobre nulidade do despacho decisório em face da DCTF retificadora desconsiderada. Foi sobre esse tema que subiu. Posso partir para o voto? Perfeitamente. Eu entendo que teve a divergência jurisprudencial em relação ao acórdão 302.003.839 e o 3201.004.682. Voto pelo conhecimento. Quanto ao mérito, a questão sim se é matéria nulidade do despacho decisório em face do CTF retificadores considerada. Na decisão ora recorrida, entendeu-se que o ônus da prova do imperdecomp é do contribuinte, com a devida apresentação do CTF retificador antes do despacho decisório. Assim, negou-se o provimento ao recurso voluntário, visto que não foi comprovado pelo contribuinte a existência do crédito utilizado na decomp, constante da DCTF retificadora, pois não se encontram nos autos elementos probatórios suficientes. Nesse sentido, entende-se que não basta DCTF retificadora para comprovar o crédito alegado, é necessário documentos fiscais e contábeis para tanto. O contribuinte, em seu recurso especial, formula inicialmente uma síntese do processo, em que recorda ter suscitado o recurso voluntário a nulidade do despacho decisório por carência de motivação e que inovou na fundamentação no que tange a carência de elementos probatórios da origem do crédito. Sustenta ainda que é incontroverso que a retificação do CTF se deu antes do despacho decisório. Na demonstração da divergência de interpretação da lei tributária, o contribuinte sustenta que, abre aspas, absolutamente inaceitável a exigência da prova do pagamento indevido, pois teria que provar todos os fatos que podem impactar a apuração de PIS, de COFINS e dos demais elementos necessários para a qualificação jurídica desses fatos, de modo a demonstrar que o valor recolhido foi, de fato, superior ao apurado pelo contribuinte. Isso está às folhas 327 e 328. Assim, conclui que o despacho decisório motivado em erro no cruzamento de dados do CTF com as de COMP é nulo, pois desconsiderou a DCTF retificadora e do pedido requer que as compensações sejam integralmente homologadas. A Fazenda Nacional encontra razões, sustenta que a nulidade do despacho decisório só é possível se atender às hipóteses previstas no Decreto 70.235, 59/60, e que, no seu entendimento, aqui não é o caso. Reforça ainda que nos autos não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa do contribuinte. Na análise dos autos, verifica se não assistir razão ao contribuinte. De fato, o fato de ter o contribuinte apresentado CTF retificador antes do despacho decisório não é a questão central, pois o entendimento da jurisprudência do CARF pode ser retificadora ser apresentada antes ou posteriormente à emissão do despacho decisório, desde que o direito de crédito alegado pelo contribuinte venha acompanhado dos elementos probatórios de sua existência. Como se sabe, na retificação da declaração, quando tem por objetivo reduzir ou excluir tributo, só é admissível quando se comprova o erro ocorrido, de acordo com 147, parágrafo 1º do CTN,
deve vir acompanhado com os documentos fiscais e contábeis idôneos, considerando formalismo moderado, que admite-se no processo administrativo e fiscal, poderia o contribuinte ter juntado os documentos fiscais e contábeis em uma das várias fases do processo, inclusive na fase recursal, para demonstrar e comprovar o alegado do crédito, o que não foi feito, e reitera-se que em matéria de direito creditório cabe ao contribuinte o ônus da sua demonstração e comprovação. Eu cito aqui o acordo 93.03.009.179 do doutor Andrada, a ementa, e finalizo, então, além dessa questão, volto aos olhos ao objeto propriamente da lide, não se vislumbra no presente feito qualquer elemento que possa ofertar nulidade do despacho decisório. Cito o artigo 59 do decreto 70.235, do exposto, vota-se por conhecer, no mérito negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Esse é o voto, senhor presidente. Andrada? Presidente, eu estou totalmente de acordo com o voto do Dr. Valci, só chamar a atenção que esse tem uma pequenininha diferença em relação aos outros processos que a gente tem julgado, que a DCPF certificadora do contribuinte foi apresentada antes do despacho decisório. Mas quando a DRJ falou, olha, a retificadora não é suficiente, você precisa demonstrar a liquidez e certeza do seu crédito. Ele podia ter vindo com recurso voluntário, mostrando os documentos. Ele insistiu que a DCPF certificadora era suficiente, né? Parabenizo o voto, doutor Valci, e te acompanho. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Bem colocado, essa é a primeira vez que nós estamos enfrentando o caso da DCTF anterior, que é raro, e parabenizo o relator por ter enfrentado a questão que é relevante, que é do ônus da prova. Acompanhe o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. Esse resultado vai ser replicado dos itens 68 a 111. Agora o próximo item, 112. Deixa eu ver. Tem 112. Doutora Vanessa, recorrente fazenda, interessado agropastoril, J. Basso. Com a palavra, a doutora Vanessa. Já está na pasta, presidente. Okay. Então, aqui trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 3401005771, que deu provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos. As operações de vendas com suspensão ao amparo do artigo 9 da Lei 10.925 de 2004, registradas a partir de agosto de 2004 e acolhidas pela retroatividade estabelecida pela IN 636/2006, norma editada pela Receita para disciplinar exatamente tal comando legal, não foram juridicamente desconstituídas pelo advento da IN 600 de 2006, que revoga a norma infralegal anteriormente editada. Então, não resignada com o acórdão que lhe foi desfavorável, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência com relação ao termo inicial de vigência da suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS, estabelecida pelo artigo 9º da Lei 10.925, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu estar vigente o dispositivo desde 1º de agosto de 2004, e a recorrente defende como sendo correto o início da vigência em data diversa, ou seja, 4 de abril de 2006, conforme a IN 660 de 2006. Então, para comprovar o dissenso, trouxe como paradigma o acórdão 3801.004.397.
Foi dado seguimento ao recurso especial, então, foi comprovada a divergência, não houve apresentação de contra-razões. É o relatório. Passo ao voto? Pode eu voto. Então, o recurso, ele preenche todos os requisitos do RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, gravita a controvérsia em torno da determinação do início da vigência da suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, prevista no artigo 9º da Lei 10.925 de 2004. Se a partir de 1º de agosto de 2004, conforme o artigo 17, inciso 3 do mesmo diploma legal, ou tendo como termo inicial a data de 4 de abril de 2006, quando publicada a IN 636 de 2006, revogada posteriormente, então, pela IN 660 de 2006. Aqui eu transcrevo o teor do artigo 9º da Lei 10.925 de 2004, com a redação dada à Lei 11.051 de 2004 também, que no seu parágrafo 2º traz que a suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Receita. Quanto à vigência do dispositivo, estabeleceu os artigos 8º e 9º da Lei 10.925, que produziriam efeitos a partir de 1º de agosto de 2004, né, conforme artigo 17 da lei. Então, portanto, cuidou o legislador de estabelecer na própria Lei 10.925 a data a partir da qual teria eficácia a suspensão da incidência das contribuições, prevista no seu artigo 9º, não se podendo alterar a referida disposição por meio de IN expedida pela Receita, instrumento normativo de hierarquia inferior à lei ordinária. De outro lado, a suspensão foi regulamentada pela então Secretaria da Receita, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 10.925 de 2004, por meio da EN 636 de 2006, a qual teve vigência a partir de sua publicação em 4 de abril de 2006, para fins de trazer as condições e os termos em que o benefício da suspensão deveria ser implementado, mas observando no artigo 5º que a sua produção de efeitos retroagiria para o momento em que a própria Lei 10.925 determinou, em seu artigo 17, inciso 3, qual seja, 1º de agosto de 2004. Assim, o artigo 5º da EN 636 retroagiu aos efeitos da regulamentação a 1 de 4 de 2004, cumprindo o comando do artigo 17, inciso 3 da Lei 10.925. Nesse passo, então, sobreveio a IN 660 e fixou em seu artigo 11, inciso 1, como termo inicial a data de 4 de 4 de 2006. Tal medida mostrou-se contrária ao artigo 17, inciso 3 da Lei 10.925, devendo ser afastada a sua aplicação nesse aspecto, prevalecendo o comando da lei ordinária, de que os efeitos da regulamentação e da suspensão do artigo 9º têm início em 1 de 8 de 2004. Então, nesse sentido, pronunciou-se também o STJ, trago aqui um recurso especial 1.160.835, de relatoria do ministro Herman Benjamin. Portanto, inequívoco é que a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, prevista no artigo 9º da Lei 10.925 de 2004, deu-se a partir de 1º de agosto de 2004, conforme artigo 17, inciso 3 do mesmo diploma legal, não podendo ser alterado pela IN 636 de 2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa 660 de 2006. Então, estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Se não me engano, nós já votamos casos assim. Também é uma matéria já. Doutor Angrada. Tem um voto meu até. Já votamos diversas vezes. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Tem um acordo também do Dr. Jorge, que é o 9303010444, que ele também vai na mesma linha também. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda. Item 113. Recorrente, Fazenda Nacional. Esse aqui já foi votado. Item 114. Doutora Érica. Retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 115. Também retirado de pauta por solicitação da PGFN.
Item 116, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 117, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 118, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 119, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 120, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 121, também, retirado de pauta por solicitação da PGFN. 122 já foi votado. 123 já foi votado. 124 já foi votado. 125. 125 não foi votado. Relatora. Doutora Érica. Doutora Érica. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Potiguar Alimentos do Mar. O processo já está na pasta. Com a palavra, doutora Érica. Então, vamos lá. Aqui é um recurso interposto pela Fazenda contra o acordo 33.01.000.954, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. PIS, COFINS, né, cumulativo, sortimento, glosas, insumos, conceito. A Fazenda Nacional suscitou divergência em relação ao conceito de insumo. No julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, a primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão de julgamento deu provimento parcial ao recurso voluntário para admitir que seja considerado como insumo gases comprimidos utilizados nas máquinas e equipamentos industriais, ou seja, oxigênio, acetileno, argônio e amônia, telas e cercas de proteção, tarrafas, redes de arame, cordas, lonas e tecidos, ferro, madeira, vigas e tábuas, cloro, material de limpeza e higienização de instalação de medicamentos, combustíveis e óleo diesel e lubrificante, caixas de isopor para transporte de pescado, utilizados para levar o camarão dos tanques onde são criados pelos produtos até a sede da empresa de processamento de embalagem. O recurso especial foi admitido conforme folhas 225. Posso ir direto para o voto? Sim, direto ao voto. Conheço do recurso especial da Fazenda. Quanto ao conceito de insumo, né, adota o entendimento da insinceridade, né, da decisão do recurso repetitivo, e a nota 6, 63. Então, vamos direto para os itens que estão sendo tratados aqui. Está na página 9. Então, aqui, o acordo deu provimento social ao recurso para admitir que seja considerado como insumo os gases comprimidos, né, utilizados nas máquinas, equipamentos, ou seja, oxigênio, acetileno, argônio e amônia, telas e cercas de proteção, tarrafas, redes de arame, cordas, lonas, tecidos, ferro, madeira, vigas e tábuas, cloro, material de limpeza e higienização de instalações, medicamentos, combustível, óleo diesel, lubrificante, caixas de isopor para transporte de pescados, utilizados, né, para levar o camarão. O acordo recorrido adotou o seguinte fundamento. Destarte, entendo que o termo insumo utilizado pelo legislador na apuração de crédito a serem descontados da contribuição do FASEC e da COFINS denota uma abrangência maior do que MP, IPI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica como o caso do imposto de renda pessoa jurídica, a ponto de abarcar todos os custos de produção e despesas necessárias à atividade de empresa. Sua justa medida caracteriza como elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que esses elementos não entrem em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais. Importante deixar claro, inicialmente, que os itens combustível, óleo diesel e lubrificante não foram objeto da discussão do despacho decisório, apesar do acordo recorrido ter feito menção a esses itens. Dessa forma, deixo de analisar esses itens, tá bom? Porque eles não faz parte do despacho decisório. Quanto aos outros itens, entendo que a glosa não deve ser revestida. Sabe que o contribuinte é produtor de camarão destinado à exportação e realiza sua produção de camarão a partir da lava do camarão, passando pela engorda, despesa e seleção, finalizando com o resfriamento e embalagem do animal adulto devidamente apropriado para consumo. Neste processo, o sujeito passivo faz uso de uma variedade de insumos, tais como ração, fertilizante, medicamentos, redes, gás, cloro, cal, gelo, embalagem e outros. Ademais, cabe trazer que a etapa da produção do camarão em cativeiro compreende a preparação dos tanques, passando pela introdução da lava e do pós-lava, nos canteiros de produção, incluindo o período de engorda até a captura e despesca.
o que, por conseguinte, no caso do sujeito passivo, o camarão é exportado e, por óbvio, oriundo de um processo de industrialização. Inegável ainda que as lavas, pós-lavação, gases, comprimidos utilizados na máquinas, equipamentos industriais, ou seja, oxigênio, cilindro, argônio, amônia, telas, ciclos de proteção, tarrafas, redes, arames, medicamentos, caixas de isopor, né, para transporte, são utilizados pelo produtor e exportador de camarão nas etapas de criação, engorde, captura, dispersa, embalagem e acondicionamento. No que tange a embalagem, é de se recordar um atendimento já até pacificado por essa turma, no acordo, se não me engano, do doutor Andrada, que também tratou tanto de isopor como um outro tipo de caixa, né? Com efeito, independente da embalagem de isopor ou de caixas de papelão ou tambores, a turma sempre considerou que o insumo para fins de constituição do crédito fiscal-FII, e que, no caso recente, vê-se que as caixas de isopor para transporte de pescado são utilizadas para levar o camarão dos tanques onde são criados pelos produtores, até a sede dentro do processamento e embalagem, que é inegável que faz parte do processo produtivo do sujeito passivo. Ademais, é de fazer que a caixa de isopor se desgaste com o tempo e o uso, não podendo ser utilizado novamente, né? Em vista do exposto, entendo que todos os itens devem ser considerados essenciais aos processos produtivos da atividade do sujeito passivo, pois estão vinculados à produção de camarão para exportação. Diante exposto, mede provimento ao recurso especial da Fazenda. É como voto. Doutor Andrada. Presidente, estamos tratando de PIS, COFINS não cumulativo, né, conceito de insumos, e o acórdão recorrido, inclusive, do ex-conselheiro Maurício Taveira, ele já usou o conceito atual. Ele falou, são itens diretamente ou indiretamente utilizados no processo produtivo, tal. O recurso da Fazenda só fala nas instruções normativas, não combateu nenhum item que não seriam parte do processo produtivo. Eu acho que a gente não tem como suplantar essa questão e partir para, a não ser que fossem assim, itens notórios, mas os itens aqui são de fato utilizados no processo produtivo, né, do camarão. A gente tem negado o crédito presumido desses itens aí, de muitos desses itens, mas crédito presumido de IPI, que a legislação é do IPI. Mas aqui nós estamos analisando não cumulatividade e eu estou de acordo com o voto da doutora Érica. Acompanho, presidente. Doutora Tatiana. Somente, assim, eu acompanho a doutora Érica, realmente, assim, pela nota, sei agora da Fazenda, realmente ficou um pouco mais claro, né, a questão do que a gente pode considerar como insumo. Eu somente vou atentar que a Potiguar Alimentos aqui do mar, né, também já foi julgado pela nossa turma, tá, mas foi julgado anteriormente até aquela nota 6, tá, e aí tem um acórdão bem escrito também do Dr. Luiz, né, que ele também analisou alguns itens que agora nós estamos dando, eu acredito né, considerando como insumo, mas é que foi dado, eu acho que antes da nota 6, porque a sessão foi de maio de 2018, se eu não me engano, né, doutor Luiz? E realmente tinha um conceito um pouco mais restrito, porque eu estava vendo, o doutor Luiz sempre aplicou um conceito um pouco mais restrito. Então, eu acho que né, seria interessante só dar conhecimento, mas eu acompanho a relatora por conta dos outros conceitos que depois foram bem trabalhados pela PGFN também. Obrigada. Doutor Luiz. Presidente, eu gostaria de enfatizar que a doutora Tatiana foi precisa. Houve uma evolução do entendimento e, com base no entendimento atual, acompanho a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Eu acompanho a relatora, só queria chamar a atenção da doutora Érica, que na página 10 ela fala ali, quanto aos outros itens, entendo que a glosa não deve ser revertida, na verdade, ela quer dizer que a glosa deve ser revertida, acho que, né, doutora Érica?
Então, acompanhe a relatora com essa pequena observação. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora também, presidente. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial da Fazenda. Com isso, a gente vai encerrar agora, a gente retorna às 14 horas. Intervalo para o almoço. Presidente, bom almoço. posso fazer uma